Sobral, passarela és constante de uma história palpitante de garbosas gerações. Com o intuito de resgatar a história de nossa terra, o programa Edival Filho Ajuda apresenta o quadro Escritor César Barreto e a História de Sobral. Doutor César Barreto, mais uma vez, mais um domingo, que prazer, que satisfação. Quem diz isso não sou só eu, é a população e todo mundo que acompanha a sua participação no quadro Escritor Doutor César Barreto e a História de Sobral. Bom dia, amigo. Bom dia, meu diletíssimo amigo Edival Vasconcelos Filho. É um prazer todo meu, Edival. Realmente iniciar seu programa escutando as palavras de vida do meu amigo Carlos Aguiar de Brasília não está mais inspiração. A palavra carinhosa, a palavra sensata e a experiência de vida deste grande escritor, deste grande empresário sobralense, né, que é orgulho da nossa cidade de Sobral. Tenho certeza que ele vai receber, né, brevemente a grande comenda do Beco do Cotovelo, orgulho de ser sobralense, no aniversário da cidade de Sobral, 2 de julho. Com certeza. Já falei com o Expedito Vasconcelos, já falei com o doutor Chico Prado, falta eu falar com o amigo Ivan Frota, mas tudo vai dar certo e é uma homenagem merecida, amigo César. E a gente se sente mais inspirado em iniciar o programa hoje. Fortaleza, meu caríssimo Edival Filho, está hoje um clima agradável, já choveu bastante, faz 3 dias que Fortaleza só chove sem parar. Ontem, mais de 120 milímetros na cidade de Fortaleza, a região metropolitana também, mais de 150 milímetros, Eusébio, Aquiraz. Então, a região metropolitana, nessa semana, está bem chovida. E Fortaleza continua serenando, né? Eu espero que o Ceará todo esteja chovendo, porque é importante a recarga do nosso reservatório. Com toda essa chuva que está caindo agora no mês de abril, o nosso Castanhão, que abastece grande região do Ceará, principalmente a região de Fortaleza, a região metropolitana e o Porto do Pecém, está com apenas 11% de sua capacidade. No Sertão Central, nós temos nosso reservatório, Edival Filho, com praticamente zero, né? A barragem de Quixeramobim está zero, né? O Pirabibu também está praticamente zerado, né? Os grandes açudes de Quixeramobim do Sertão Central estão praticamente sem água. Lamentavelmente, né, doutor César? Na região norte também, o Jaibara também não teve uma grande recarga. O Araras também está numa situação muito difícil. Então nós precisamos de muita chuva, Edival. Quem ainda tem água ainda é o Taquara, doutor César, um pouquinho. Taquara ainda tem água, esta grande obra... Construído pelo nosso doutor Cid Gomes. Doutor Cid Ferreira Gomes, que foi um governador, foi um prefeito de Sobral, que teve uma visão de futurística fantástica, como também um governador que teve uma visão de futuro para a região norte, para a cidade de Sobral. E graças ao Taquara, a cidade de Sobral está com água. Mas, diletíssimo Edival Filho, um abraço aí afetuoso. Eu já vi aí, além de escutar o Carlos Aguiar, né, mandando um abraço para os amigos que estão aí em Sobral, para o Anastácio Bebinho, eu escutei a voz do meu amigo Paulo Roberto. Fazia tempo que eu não vi o Paulo Roberto, né? Filho de um sobrinho, filho de um cesarista histórico, né? O Viana Farias, inoxidável Viana Farias, eu estou com uma faltazinha com o Viana, mas essa semana eu vou conversar um pouco no ouvido dele. O Viana que faz o quadro dos aniversários, este quadro fantástico, né? É um patrimônio da cidade de Sobral, inoxidável Viana. Os amigos que estão aí sempre... O Manel da Lagoinha está aqui, o Cabino, o Oswaldo, né? O Valdimoura, da Valdimoura, o Oswaldo da Brama, o Messias da Lagoinha, né? Que no próximo programa eu vou estar ao vivo aí na cidade de Sobral, nos estúdios da Rádio Tupinambá de Sobral. Mas, meu caro Edival Filho, eu escutei há pouco tempo aqui no WhatsApp uma mensagem de um amigo muito querido. Ele se chama Moacir Saboia, o nosso querido Moca. Ele é neto do nosso homenageado de hoje. Doutor César, tem o Moca, tem o Plínio e tem a Patrícia. E tem a Patrícia. São os 3 netos, filhos
de José Saboia Neto, que faleceu no ano de 1978. E o Moacir passou uma mensagem no WhatsApp, que tinha lido no Facebook, da homenagem que o programa Edival Filho Ajuda ia prestar hoje ao seu digníssimo avô, Dr. Plínio Pompeu de Saboia Magalhães. Dr. Plínio era um exemplo de cidadania, meu caro Edival Filho. Existe um grande escritor inglês, não é? George Orwell, um escritor que comandou o regime do Hitler na ditadura, que escreveu livros famosos como Revolução dos Bichos, 1984, que ele combatia de todas as formas a ditadura, né, no mundo inteiro. Ele deixou para a humanidade a seguinte frase: a história é escrita pelos vencedores, meu caro Edival. Como ela foi escrita por Cesário Barreto Lima na cidade de Sobral, por José Parente Prado, por Zé Saboia, por Chico Monte, por Dom José Tupinambá da Frota, foi escrita por Edival Vasconcelos, seu pai, foi escrita por Bernardo Félix da Silva, João Natalêncio Alfaiate, pelo seu Idelfonso Natalício, seu Natalêncio da Praça da Sé Alfaiate, foi escrita por todos esses sobralenses ilustres, Dr. José Euclides Ferreira Gomes, Chico Figueiredo, né, Jerônimo Prado, Zé Pellegrino, Limo, né, Zé Pellegrino, né, esses sobralenses ilustres que construíram esta cidade com tanto amor e tanto trabalho. Então a história é dos vencedores. Sobral é uma cidade de vencedores, né? O Marcelino Barreto, né? O Magela Frota, Monsenhor Aloísio. Então são o Deolino Barreto, são sobralenses que construíram com sangue, suor e amor esta cidade. Então George Orwell, o grande escritor prêmio Nobel inglês dos anos de 1940, ele escreveu que a história é escrita pelos vencedores. E um filósofo inglês, também irlandês, do século XVIII, Edmund Burke, ele deixou o seguinte: as pessoas não serão capazes de olhar para a posteridade, meu caro Edival, se não tiverem em consideração a experiência dos seus antepassados. Por isso que é importante, isso que nós estamos conversando aqui no seu programa. É verdade. Meu caro Carlinhos Eloy, que está nos escutando lá no Quixeramobim, Zé Arthur Pinheiro, lá em Quixeramobim, nos escutando, o Zé Divan, não é? O Zé Divan lá no Iguatu, com o rádio ligado, lá no Iguatu, escutando o Edival Filho, o Max Filho, lá no Icó, escutando neste momento. A Carminha lá na Alemanha. Lá na Alemanha, caminha na Alemanha, lá em Munique escutando, o Michel Ferreira em Nice, na França, nos escutando neste momento, né? na velha Europa, escutando nesse momento o programa Edival Filho. Isso é que nos anima para continuar contando essas histórias que a gente relata hoje aqui no seu programa, meu caro. É verdade, doutor César Barreto, estas histórias nos animam, como também nos anima a sua participação e a participação desse cidadão que você vai votar nele para vereador em 2016. Ele se chama Marco Antônio Barroso Prado. Marco Prado, bom dia, Marco Prado. Bom dia, Edival Filho. Bom dia, César Barreto. Um abraço aí no Paulo Roberto, no Valdir Moura, né, que está aí. O Cabina também, nosso amigo, Viana Farias, o Ivo, não é? E todas as pessoas que estão lhe ouvindo, Edival, toda Sobral, toda a Zona Norte. E eu não poderia deixar de participar mais uma vez deste lindo programa, capitaneado aí por você, Edival, e pelo nosso querido deputado Sem Medo, deputado César Barreto. E principalmente hoje, não é? Fazendo essa grande homenagem a um grande cidadão, um grande sobralense, Dr. Plínio Pompeu de Saboia, que eu tenho a felicidade, tive a felicidade de conhecê-lo, muito novo, mas tive a felicidade de conhecê-lo e também conhecer e preservar uma grande amizade com o Moca, o Moacir, neto dele, com o Plínio, grandes amigos, os dois irmãos da Patrícia Gomes. E são pessoas que eu, com muita gratidão, com muito carinho, eu preservo essas amizades de pessoas honestas, boas, alegres, né?
e neto de um grande cidadão como Plínio Pompeu, Dr. Plínio Pompeu. Então fica aqui os parabéns a este grande programa que sabe preservar e mostrar a verdadeira história das pessoas de Sobral, as pessoas importantes, as pessoas simples, mas que sempre trazem a sobralidade dentro do coração. Fica aqui o meu grande abraço, Cezinha. E a você, Edival, um abração para vocês. Um abraço, Marco Prado, um abraço na sua mãe, Dona Socorro Barroso Prado, que foi minha professora na Escola São Francisco. Pois não, doutor César? O querido Chocolate Marcos Prado, eu já disse várias vezes que sou eleitor do Marcos Prado hoje, do Chocolate, porque conheço pessoalmente a figura do Marco Prado. O Marco, há poucos dias, numa entrevista no programa de rádio de Sobral, ele falou de uma luta que ele teve, que eu tive, que passei 5 anos lutando com o apoio da minha família, largar o vício do cigarro. Marquinhos conseguiu, graças a Deus, largar o vício do cigarro, né, depois de uma luta titânica, né, porque deixar o cigarro é muito difícil. A nicotina, ela penetra no sangue, né, ela circula no sangue, então você tem que deixar a dependência da nicotina, é muito difícil. Então, o Marco é um vencedor. E ele tem uma origem muito boa. Ele tem um DNA do amor da Dona Socorro Prado. E o DNA também da bondade, né, da inteligência do avô. Não é? O avô que foi o responsável pela implantação da uva em Sobral, da Universidade Vale do Acaraú, do Jeromão, o grande prefeito Jerônimo Prado, o grande empresário Jerônimo Prado, e do pai, o fantástico líder populista que nós homenageamos no nosso livro, Edival Filho, Nas Ondas da Tupinambá, né, que já está na sua 2ª edição, de César Barreto Lima e Edival Vasconcelos Filho, as crônicas sobralenses. Então ele herdou o carisma de José Parente Prado. Mas, Edival, o nosso homenageado de hoje, o engenheiro, político, industrial Plínio Pompeu de Saboia Magalhães, ele não nasceu em Sobral não, meu caríssimo Edival. Meu caro Viana Farias, Paulo Roberto, Carlos Sacomani, que está nos escutando, grande Carlos Sacomani, né? Os amigos que fazem o bastidor da política, essa equipe gostosa, que tem uma audiência fantástica na política sobralense, né? O Viana Farias, o Carlos Torre, o Magela Calvão, o Valmir Dias, que às vezes comparece, o professor Veríssimo, né? Todos esses que fazem, o Assis Nascimento, que está na Paraíso, né? O Beto Guerra, grande audiência fantástica, seu amigo de infância lá na Coqueiro, do meu querido Cleito. O nosso querido Plínio Pompeu de Saboia, ele nasceu na cidade de Ipu, em 3 de março de 1982. Ele era filho de João Pompeu de Souza Magalhães e de Dona Jacinta Viriato de Saboia. Pelo lado materno, Edival Filho, ele era sobrinho-neto do grande Visconde de Saboia. O grande Visconde de Saboia, que a cidade de Sobral, a região norte, deve muito, né? E também pelo o lado paterno, ele era sobrinho bisneto de Tomás Pompeu de Souza Brasil. Pelo lado materno, ele era sobrinho neto de Visconde de Saboia. E o grande escritor espanhol, Dom Quixote de La Mancha, minha cara querida Eulina Vasconcelos, ele deixou para a história, Edival, a seguinte frase: a história é émula do tempo, é repositória dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente e advertência do futuro. Meu caro Arnoldo Vasconcelos, meu caro Arnoldo Cavalcante, grande escritor, filho de uma legenda de Sobral, que é Delfonso de Holanda Cavalcante, acadêmico da Academia Sobralense de Letras, autor de Sociedade Sobralense, meu querido Arnoldo. Dom Quixote de La Mancha, o grande escritor espanhol, deixou essa frase para a eternidade, porque a vida do Dr. Plínio Pompeu foi um verdadeiro exemplo de cidadania, um homem que viveu sempre acima de sua época. Ele era um sobralense, embora tivesse nascido em Ipu, ele era um sobralense pelo direito de mente, pelo direito do coração, Edival, e pelo direito da alma, como a gente diz no latim. Ele era um sobralense ex iure mentis,
ex iure cordis e ex iure anime. Ex iure mentis é pelo direito da mente, ex iure cordis, meu caro Marco Prado, pelo direito do coração, e ex iure anime pelo direito da alma. E aqui aqueles grandes sacerdotes, como o Padre Oswaldo, que ainda está vivo, que ensinou gerações e gerações de sobralenses, ensinou a gente a ler. Se o César Barreto, meus queridos amigos do Recreio, do Torto, do Jaibara, do Olho d'Água, escreve alguma coisa hoje lá do Aprazil, da Pedra de Fogo, foi porque foi aluno do Padre Oswaldo, do Colégio Sobralense, foi aluno do Padre Oswaldo, aluno do Monsenhor Aloísio, né? Aluno do Padre Domingo no Catecismo. Quem não se lembra do Padre Domingo Barreto, né? Lá no... vigário muito tempo da Igreja da Sé, do Padre Lira, que foi meu professor, grande historiador, Padre Lira, o Padre Sadoc, que ainda está vivo. São esses sobralenses também, não é? Como o Monsenhor Padre Gonçalo, que construíram, o Padre Zé Linhares, que hoje ainda está vivo na cidade de Sobral, graças a Deus, com saúde, prestando a sua contribuição ao governo do Estado, na Secretaria de Educação, no Conselho Estadual de Educação. Então, são esses, o Padre Gonçalo, que ainda está vivo também na cidade de Sobral, são esses sacerdotes que construíram, junto com Dom José, esta grande família católica da cidade de Sobral. Então, o nosso querido Plínio Pompeu de Saboia, ele tinha a descendência de sobralense pelo direito de mente, de coração e de alma. Ele começou a estudar em Sobral, fez o primário na cidade de Sobral e se transferiu para o Liceu do Ceará. Era um estudante que adorava matemática, ele só tirava 10 em probabilidade, em trigonometria, em geometria euclidiana. Você se lembra, Edivaldo Filho, de trigonometria, de geometria euclidiana? A dona Jacira Pimentel, que nós homenageamos nesse programa, que foi uma grande professora de geografia, ela tinha um filho que foi casado com a minha prima, a mãe do Caixa d'Água do Enio, né? Que ele foi professor de matemática, foi meu professor no colégio sobralense, né? E ele ensinava geometria euclidiana. Trigonometria, o pai do Caixa d'Água, era casado com um Barreto e um Prado. Naquele tempo já era aquele grande problema, como era que um Barreto casava com Ferreira Gomes. E meu professor querido de matemática do Colégio Sobralense. Mas o doutor Plínio Pompeu de Saboia Magalhães, ele se formou em 1914 na Escola Politécnica da Bahia. Ele foi engenheiro de várias obras importantes em todo o estado do Ceará. Para você ter ideia, o açude Passarinho em Granja tem a mão dele. A estrada de ferro ligando Patos a Paraíba, ele foi o engenheiro-chefe. Ele estudou com um dos maiores nomes da engenharia nacional, o geólogo e professor Miguel Arrojado Ribeiro de Lisboa, meu caro Edivaldo Filho. Meu caro Júnior Parente, que está nos escutando, não é? O Luciano Arruda Filho, que é chefe de gabinete do nosso prefeito, está nos escutando neste momento. Eu encontrei o Lucianinho durante a Semana Santa lá no Beach Park, ele disse: doutor César, diga ao Edivaldo Filho que eu só não escuto o Edivaldo Filho Ajuda quando eu estou viajando em alguma missão ou estou de férias. Mas quando eu estou em Sobral, eu estou sempre escutando. E é importante, porque o Lucianinho, além de chefe de gabinete do prefeito, é um cidadão de respeito, é um homem inteligentíssimo. E a gente fica feliz, Zé Caquino, quando escuta, sabe que um cidadão como Luciano Arruda Filho está escutando o nosso programa, o programa do Edivaldo Filho Ajuda, como Carlos Sacomani está nos escutando neste momento, um radialista sério e competente, o poeta Chico Prado, que participou ontem do programa do Carlos Sacomani, o Carlos Sacomani, o casal Expedito Vasconcelos Lurdinha, agora de casa nova, né, com o novo café, o novo café do Expedito Vasconcelos, lá no Beco do Cotovelo, né? Isso é importante. E ontem, durante o lançamento da revista do Marcos Araújo, a nova revista alternativa do mês de abril, a gente sentiu o carinho do Expedito Vasconcelos, a Lurdinha. Eu acho que o Ivan Frota e o Expedito têm que levantar os braços de união, de amor pela cidade de Sobral, pelo Beco do Cotovelo, porque a cidade de Sobral deve muito ao Expedito Vasconcelos e à Lurdinha, como deve muito também ao Ivan Frota. Então, esses dois
ilustres radialistas, esses dois ilustres sobralenses, porque embora o Ivan tenha nascido no Acaraú, ele é sobralense também pelo direito de coração, pelo direito de mente, pelo direito de alma. E essa união do Beco do Cotovelo é fundamental. Eu faço um apelo, mais uma vez, pela união desses dois grandes sobralenses, que é o Ivan Frota e o Expedito Vasconcelos. Mas o nosso querido doutor Plínio, que é um exemplo de cidadania, ele foi engenheiro em Patos, na Paraíba, em São Paulo, e ele foi lotado no Ministério de Viação e Obras Públicas, antigo Denocos. Mas no dia 11 de fevereiro aconteceu um fato marcante, Edivaldo Filho, Júnior Parente, na vida do nosso querido homenageado de hoje, Pompeu de Saboia Magalhães. Foi o casamento. O casamento com Dona Maria Soledade Saboia. Dona Marinha, que você conheceu, que seu pai conheceu, que a Eulinda conheceu. Conheci. A Dora do Zé Ayrton conheceu. A tia Luciana Lopes Lima, não é? Era muito amiga da Dona Marinha, do Dodô Plínio. A tia Luciana, que nós homenageamos aqui. A tia do Helder, do Paulinho, né? Do Rubens. Do Rubens Nasal, a tia Luciana, que era muito amiga do Dr. Plínio e da Dona Marinha. E ele casou no dia 11 de fevereiro de 1928. Uma esposa era filha, sabe de quem, Edivaldo? José Saboia de Albuquerque, o poderoso juiz sobralense. O poderoso juiz sobralense, filho do fundador da fábrica de tecido de Sobral, a fábrica de tecido Ernesto Deocleciano. Ele era pai de José Saboia. E José Saboia era o pai de Dona Marinha, né? Dona Maria de Soledade Saboia. Eles tiveram 3 filhos. A Lúcia Pompeu de Saboia, que faleceu em um trágico desastre, né? Era a mais velha, no acidente automobilístico, no ano de 1954. Dona Marinha e Dr. Plínio sofreram demais, para se recuperar foi muito difícil. O construtor José Saboia Neto, que faleceu no ano de 1978, que é o pai do meu querido amigo Moacir Saboia, o Moca, do Plininho, do Plínio e da Patrícia que foi deputada estadual, a Patrícia que foi vereadora, que foi casada com um grande político sobralense brasileiro, que é Ciro Ferreira Gomes. Foi senadora da República. Senadora da República, e hoje ela é procuradora do Tribunal de Contas da União. A Patrícia era mais nova, era filha do José Saboia Neto, e foi criada. Eles moravam em Belo Horizonte. Quando morreu o pai, José Saboia Neto, Dr. Plínio e Dona Marinha trouxeram os 3 netos para morar com eles, até para eles receberem essa dádiva de Deus, né? Deus do universo, é aquela história, Deus dá, Deus tira. Ele perdeu a filha, a Lúcia Pompeu de Saboia, num acidente, depois José Saboia Neto morreu em 1978, e o caçula, o Gilberto Saboia, morreu também num trágico acidente automobilístico, naquela ponte ali, perto da Cosmac, do Sinhato Saboia, depois da Ponte Grande. Foi um acidente de carro que morreu o caçula Gilberto Saboia de Pompeu. Você já pensou, Edivaldo Filho, se ele não tivesse os 3 filhos com ele, os netos que ele criou como filho, como o Moacir, o Plininho e a Patrícia, se ele não tivesse essas 3 crianças com ele, eles não tinham suportado, nem a Dona Marinha, nem o Dr. Plínio. Mas é aquela história, Deus dá e Deus tira. E o Dr. José Saboia é um exemplo de cidadania. Um exemplo de cidadania como foi o Raimundo Souza Salles, o Dico, na cidade de Sobral, como foi o Zé dos Pobres, que nós já falamos, o seu Idelfonso de Holanda Cavalcante, não é? Como o Luiz Torquato, que nós homenageamos, que ainda está vivo, graças a Deus. O Loiolão, o Chico Loyola, que é um exemplo aí na cidade de Sobral. O seu Bibiu, que já faleceu. Outro grande exemplo de homem público na cidade de Sobral, de Bessense. O doutor Estevão, né, que construiu esse grande hospital, que ele é o pai do nosso querido vereador Estevão Filho, né? São sobralenses, o Papa do Rádio Sobralense, José Maria Soares, o grande arquiteto de Sobral, que nós homenageamos há poucos dias no nosso programa, o avô da esposa do Arnoldo. Fábio Rangel. José Fábio Rangel,
Nós vamos homenagear também brevemente o Joia, o Antônio Linhares Pontes, o Joia. O Darley já homenageamos. O comendador nota 10, que é o Moacir Feijão, que fundou a DA. Doutor César, a Patrícia... Doutor César, a Patrícia Saboia é hoje conselheira do TCM, Tribunal de Contas do município. Conselheira do Tribunal de Contas, conselheira não, é do Tribunal de Contas do Estado, do TCM, do Estado, do Estado. Com Valdomiro Filho, com Alexandre Figueiredo, outro sombralense, filho do grande Chico Figueiredo também, que foi deputado estadual, é também conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, junto com a Patrícia Gomes. Mas, meu caro Moacir, o lado, doutor Plínio Pompeu de Saboia tem outro lado, é o lado político também. O sogro era um grande político da cidade de Sobral. O Zé Saboia dividiu, junto com Dom José Tupinambá da Frota, ele dividiu junto com Dom José Tupinambá da Frota e com Chico Monte o comando político da cidade de Sobral. Então ele, um grande, e através do sogro, ele se elegeu senador, se elegeu prefeito de Fortaleza, ele foi prefeito de Fortaleza. De 1934 a 1935, 2 anos. Doutor Plínio, doutor César, foi que trouxe energia, luz para Fortaleza? Luz e energia para Fortaleza. Foi um grande administrador. Ele modernizou o serviço público. Luz e energia para Fortaleza foi o doutor Plínio que trouxe para a cidade de Fortaleza, meu caríssimo Edivaldo Filho. É bom que a população de Sobral tome conhecimento. Ele foi também deputado federal constituinte, porque logo após Getúlio Vargas ter sido... Logo depois que Castelo Branco... Castelo Branco não, já estou chegando na Revolução de 64. Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio Vargas foi praticamente deposto, houve a redemocratização do país, as novas eleições, e ele foi eleito deputado constituinte. Mas ele foi eleito também senador da República em 1945. Pela UDN, ele tirou 160.468 votos. 28% da votação foi o doutor Plínio que tirou. E o Olavo Oliveira, que foi eleito também pelo PPS naquela época, 157 mil votos, ele tirou 27% dos votos. Então foi a força política do sogro, não é? José Saboia, do sogro José Saboia. Ele se elegeu prefeito de Fortaleza, grande prefeito, foi deputado federal e também foi senador da República. Mas o grande Plínio Pompeu de Saboia, com a morte do sogro, não é? No início dos anos de 1950, Zé Saboia, ele teve que deixar a política e assumir a tradicional fábrica de tecido Ernesto Diocleciano. Essa fábrica, ela, em 1945, tem um fato interessante, Edivaldo. Ela completou 50 anos. E o Zé Saboia trouxe da Suécia os maquinários, os geradores para fornecer energia elétrica para a fábrica. Para você ter ideia, a potência dessas máquinas, dos geradores, era suficiente para abastecer e iluminar toda a cidade de Sobral. Não só a fábrica de tecido Ernesto Diocleciano. Foi todas essas máquinas, os geradores, né, os dínamos adquiridos na Suécia pelo Zé Saboia em 1945, na homenagem aos 50 anos da fábrica Ernesto Diocleciano. Uma termoelétrica, praticamente era uma termoelétrica, que ela funcionava à base de óleo. Esse maquinário que ele trouxe era uma termoelétrica sueca que funcionava à base de óleo. E ela abastecia, iluminava não só a fábrica, mas toda a cidade de Sobral, tinha capacidade para isso. E tem um episódio interessante que meu avô Chagas Barreto Lima, ele que chegou na cidade de Sobral, vindo lá de Vila Príncipe Imperial, lá em Crateús, que antigamente, no Segundo Império, pertencia ao estado do Piauí. Crateús pertencia ao Piauí, as margens do rio Crateús, era conhecido como Vila Príncipe Imperial. Meu avô nasceu no Crateús, na Vila Príncipe Imperial. Em 1892 ele veio para Sobral fugindo da seca, como arrimo de família com 10 anos. E se empregou na fábrica de tecido como carreteiro, depois como ferreiro. E nos 50 anos da fábrica, né, da comemoração dos 50 anos da fábrica Ernesto Diocleciano, com Zé Saboia, com o doutor Plínio,
Meu avô já era um grande comerciante na cidade de Sobral. E ele, ao lado do Zé Ribeiro Ramos, o grande Zé Ribeiro, grande poeta, né, um dos fundadores da Academia Sobralense de Letras, ele olhou para o Foge, né, e disse para o Zé Ribeiro Dias: ali, Zé Ribeiro, ali, Ribeiro Ramos, né? Ribeiro Dias é o pai do Bebeca, pai da minha querida Imaculada, casada com o grande João Alberto Deodato. Ele disse: ali, meu caro Ribeiro Ramos, ali durante 10 anos trabalhei como ferreiro num sol escaldante de 40 graus. Então foi uma festa fantástica com a presença do bispo Dom José, que fez as bênçãos. O bispo, mesmo adversário político do Zé Saboia naquela época, foi fazer as bênçãos dessa termoelétrica, dessa instalação. Mas, meu caríssimo Edival Filho, é uma satisfação muito grande saber que o Mex Saraiva está lá no Icozinho nos escutando, né? Ele é sobrinho do Saraiva, que faleceu há pouco tempo, era um grande amigo que eu tinha na cidade de Saraiva, do Valdeci Saraiva, o Asa Dura, o Vilemar Ribeiro lá no Aprazível, né, na Feira do Aprazível, o Zé Arthur Pinheiro, né, o poeta Carlos Eloy, o Sérgio Pinheiro, né, que está tentando ligar até agora, não está conseguindo, comentarista esportivo da Rádio Verdes Matos, já esteve aí no seu programa, o Zé Divano Iguatu agendou em Itapipoca, né, a dona Sônia Brasileiro, que não perde um programa com o bar, o embaixador de Itaperuaba no Mercado Central, dono do restaurante Central, este grande gentleman que é o Bar Ávila, né? O cunhado da Socorrinha Brasileira, o Zé Neto Mesquita, que agora ganhou a Rádio FM, né? Grande luta do deputado Leônidas Cristino, né? E aqui eu mando um abraço também para o Ivo Gomes, que lutou muito, o Ivo Ferreira Gomes, né? Deputado estadual, que lutou muito por esta Rádio FM para o Zé Neto Mesquita, que além do blog Itaperuaba Urgente, vai ter agora uma Rádio FM para toda a cidade de Itaperuaba, todo o distrito de Itaperuaba e Redondeza agora, pegando até Caracará, Aracatiaçu, Patos, Bilheira, né? E nos municípios vizinhos, Tamboril, né? Nova Russas, Crateús, nós vamos ter uma rádio hoje FM em Itaperuaba e com a luta do deputado Leônidas Cristino. Parabéns, Zé Neto Mesquita. O Júnior Parente, o estudioso da história de Sobral. Chico Torres, que está nos escutando, cesarista histórico, estudioso da história de Sobral. Genro do grande papa do rádio sobralense, né? Grande papa do rádio sobralense, que nós homenageamos aqui nesse programa. José Maria Soares. José Maria Soares, que nós fizemos uma homenagem aqui no seu programa ao grande papa do rádio sobralense. A cidade de Sobral, que teve grandes homens do rádio, como o Padre Palhano, que fundou a Rádio Tupinambá de Sobral, o Clécio Viana, que nós homenageamos no nosso livro, o Marcelo Palhano, né? O Matias Tobias Alves, Zé Maria Soares, né? O papa do rádio, e tantos outros que assim foram. Nossa Viana, que já faleceu. Seu Marcos da Cruz. O Marcos da Cruz, o nosso radialista esportivo da Rádio Educadora. Zé William. Hein? Zé William. Não, o Zé William ainda está vivo, graças a Deus, mas o que faleceu, que tinha uma loja de esportes, que era vereador lá do Jaibá. O Zé Maria Félix. Zé Maria Félix, grande Zé Maria Félix, o homem do rádio apaixonado pelo Guarani, que hoje está aí na cidade de Sobral. Então nós homenageamos o Fernando Solon, o Neutônio, a dona Luzinha, que está nos escutando, a Dora, né, o Zé Ayrton, o Valdeci Saraiva, o Ivo Loyola, que está aí, o Ivragão, o Fábio Silva, o Chico Gifone lá no Acaraú, rapaz. O caba está lá no Acaraú, nos escutando neste momento, escutando o nosso gente programa, boa, Chico Gifone, gente boa. O Kika Gregório também, ex-prefeito de Alcântaras. O ex-prefeito de Alcântara, o atual prefeito também, que está nos escutando, que é filho do seu Chico, né? O Eliezer, seu Chico foi motorista da Câmara Municipal. Chico da Câmara Municipal na época do Cesário Barreto Lima, né? A Luciene Albuquerque lá em Brasília, amiga do Carlos Aguiar, o Josafá em Quixeramobim, o Hilário Vasconcelos, né? A Tatiana Gomes, a Leuda Lins, o Haroldo Barreto Alves, a Ana Maria Gifone, a audiência fantástica. O Haroldo Pedreira, que é jornalista. O Haroldo Pedreira, o Barreto Filho, o Davi Barreto, o Haroldo Barreto. O radialista Pedro Braga. Pedro Braga tá... O Pedro Braga, né? O Viana Faria, já falei. O doutor Cristiano Araújo, rapaz. Grande doutor Cristiano, diretor técnico da Santa Casa. Né? Está escutando todo domingo. O doutor José Gerardo Monte Alverne também é outro ouvinte. Vou convidar ele amanhã para ele vir domingo aqui.
O doutor Ricardo Barreto e a doutora Ana, né? Grandes médicos. Grande doutor Ricardo. Querido. A doutora Andréa Vigipone, a Mão Santa, né? É a Mão Santa, está nos ouvindo. Doutor Dayan. Ouvindo, né? A Mão Santa, filha da Ana Maria. Ana Maria também está nos escutando, a mãe Doutora dela. Ana Maria, doutor Gifone, doutor Chico. O Zé Jander Barroso, o Zezão, o Antônio Félix sempre nos escuta. O Antônio Félix, a dona Judete sempre está nos escutando nesse momento. O Manel da Lagoinha. O vereador Paulão. O Paulão, o Chico Joia, né? O Chico Joia está nos escutando. Doutor César, o vereador, doutor Estevam, vai entrar com um voto de congratulações na segunda-feira, a sua pessoa, pelo livro Nas Ondas da Tupinambá. A sua Já pessoa, você que recebeu homenagem da Assembleia Legislativa do deputado Teodoro e do Heitor Ferrer. Parabéns. Não só o escritor, o autor Edival Filho, eu digo autor porque também você como coautor me ajudou demais, me ajudou muito nas escritas, participou dos programas. E esse livro, Nas Ondas da Tupinambá, Crônica Sobralense, é o que a gente conta na rádio, né? É apenas um resumo do que a gente conta na rádio. E essa homenagem do professor Teodoro, do Heitor Ferrer, na Assembleia Legislativa, esse requerimento de voto de congratulações votado a semana passada na Assembleia, foi uma homenagem não só a César Barreto e Edival Vasconcelos Filho, mas à cidade de Sobral. Claro. É um livro que retrata o amor na cidade de Sobral. Com certeza. O carinho, a dedicação à cidade de Sobral. Então, eu tenho que agradecer, e agradecer ao vereador de Sobral, ao doutor filho desse grande homenageado, que nós homenageamos nesse nosso programa, o doutor Estevão, né, que é um grande vereador na cidade. Vai entrar com segunda-feira. Sobral, eu sempre costumo afirmar que Sobral tem grandes nomes no parlamento estadual, meu caro Edival Filho. Tem grandes nomes, né? Tem grandes vereadores. Tá fazendo falta. Existe falta aí, a gente sente falta de uma pessoa como o Marquinho, como o Marco Prado, a gente sente falta. Marco Prado vai voltar, né? O Marco Prado tem tudo para voltar, né? O Expedito Vasconcelos conversando comigo, disse se ele trabalhar bem, ele tem tudo para voltar. Com certeza, com certeza. O parente também já conversou com isso. O João Alberto Adiodato, grande vereador, o filho do Luciano Feijão, Joaquim parece também é candidato. Tem um radialista da Rádio Tupinambá também que é candidato. É o Cleves Oliveira, está nos ouvindo. Oliveira, né? Tem muitos grande nome aí na cidade de Sobral, que a gente não pode a gente tem que... E grandes vereadores hoje, o Gilmar, né, que é um grande vereador. Sem dúvidas. O Paulo Roberto estava falando no nome dele. Mas, meu caríssimo Edival Filho, o nosso Plínio Pompeu de Saboia, voltando aqui ao nosso homenageado, ele viveu mais de 100 anos na cidade de Sobral. Ele foi agraciado com tudo que existe de comenda mais importante do estado do Ceará. Ele recebeu a mais alta comenda do governo do estado do Ceará, a medalha da abolição. São poucos que recebem, é uma comenda entregue anualmente pelo senhor governador, né, no aniversário do estado do Ceará, e ele recebeu essa comenda, a medalha da abolição, Dr. Plínio Pompeu de Saboia Magalhães. Ele também recebeu a Sereia de Ouro, a cobiçada Sereia de Ouro, entregue anualmente pelo grupo Edson Queiroz. Ele teve uma vida totalmente dedicada à dona Marinha, e aos 3 netos, e aos filhos, né, que ele perdeu cedo. Ele perdeu muito cedo a Lúcia Pompeu de Saboia, um trágico acidente. Ele perdeu o Zé Saboia Neto, o pai do Plínio, do Moacir e da Patrícia. Ele perdeu muito o caçula Gilberto Saboia Pompeu, faleceu em 1985 aí na cidade de Sobral, naquela ponte, né, antes da Cosmac ali, logo depois da Ponte Grande de Sobral. Então ele teve a sua vida graças a esses 3 meninos, esses 3 que hoje são grandes cidadãos, né? O Moacir, o Plininho, que é engenheiro. O Plinio é diretor do Metropol, né? Do Metropol, é um grande engenheiro, né? Grande engenheiro civil, é um dos responsáveis pela implantação do Metropol em Fortaleza, é um grande engenheiro. O Moacir também é um cidadão de respeito. A Patrícia foi tudo, foi vereadora, foi deputada estadual, foi senadora e hoje é do Tribunal de Contas do Estado. Mas o nosso querido doutor Plínio, em 1993 ele sofreu um golpe terrível, a morte da dona Maria Soledade Saboia, nossa admirada dona Maria. Sim. Ele sofreu, e se não fosse a presença dos 3 netos nessa época do doutor Ciro Gomes, que praticamente era casado com a neta, com a Patrícia, né? Com a família, meu pai esteve presente, meu pai era muito amigo do doutor Zé Saboia, né? Era muito amigo, meu avô Chaga Barreto era muito amigo, né? E ele sofreu demais em 1993.
Mesmo com a dedicação e carinho do neto, um ano depois, 27 de abril de 1994, ele acordou de noite e disse: Plínio, Moca, Marinha está vindo me buscar. É aquela história, né? A paixão a vida inteira, ele não resistiu muito tempo. Então, no dia 27 de abril, um ano depois, de 1994, ele faleceu, deixando um vazio imenso. O filósofo grego, Plutarco, né? Plutarco, que escrevia um livro famoso chamado O Varão de Plutarco, em homenagem a meu avô Chaga Barreto, e também tem vários varões de Plutarco na cidade de Sobral. Zé Saboia, Chico Monte, Cesário Barreto, Chico Figueiredo, Zé Prado, Jerônimo Prado, né? O nosso querido Dom José Tupinambá da Frota, Deolino Barreto, né? Zé Euclides Ferreira Gomes, foram tantos varões de Plutarco. Doutor César Barreto, permita-me, o Clésio Oliveira ligou, está nos ouvindo, ele agradece, e vamos agora, podemos ir até Xeramubim, conversar com o Zé Arthur Pinheiro. Que satisfação, meu amigo Zé Arthur Pinheiro, bom dia. Bom dia, grande Edival. Bom dia, Zé Arthur, pode falar. Bom dia, Edival. Nós estamos ligados aqui no seu programa. Pois não, Zé Arthur. Tá chovendo em Quixeramobim? Bom dia, meu amigo Edival. Olha, tá chovendo em Quixeramobim? Que o doutor César está dando. Pois não. Bom dia, o programa Edival Filho. Olha, quero parabenizar ao doutor César esta aula que ele está nos dando. Isto enriquece. Não, está não. Deu uma chuva essa noite pouquinha, entendeu? Foi pouca chuva, mas o tempo está bonito aqui, promissor, entendeu? E eu quero parabenizá-lo por este grande programa e a audiência deste programa em todo o Ceará, do Edival. Nós estivemos na cavalgada, lá no Torto, e as pessoas procurando o doutor César, e eu fui também procurado por muitas pessoas lá, advogado, médico, pela audiência. Rapaz, você que é o Zé Arthur? Perfeitamente, sou eu que sou o Zé Arthur. Rapaz, o Edival, o programa dele, depois que o doutor César faz parte desse programa, é um espetáculo. Dá alegria e emoção a todos nós cearenses. Eu só quero parabenizar o doutor César e que ele continue com esta inteligência que poucos brasileiros têm. E muito obrigado, Edival, porque tem muita gente aí também querendo ter a oportunidade de querer falar, viu? Um abraço. Ok, tá aí meu amigo doutor César, o Zé Arthur Pinheiro, que está, se eu não me engano, em Quixeramobim, audiência fechada lá, doutor César. Eu queria aqui mandar um abraço, né, para agradecer ao Zé Arthur Pinheiro, o Zé Arthur que é quase meu irmão, era grande amigo do meu pai, né? Mandar um abraço também para o doutor João Alberto, o Chico Joia, né, que está nos escutando, assim, Nascimento, o Valderi Arcanjo, Edith, o doutor Luciano Feijão, né, que inaugurou agora esse grande prédio aí, que vai funcionar vários núcleos da faculdade Luciano Feijão, inclusive engenharia, psicologia, pedagogia, né, que é pai do Lúcio e do Joaquim, que também é um dos candidatos a vereador, né, ao presidente da faculdade INTA, o Oscar Rodrigues, que também sempre nos escuta aqui no nosso programa da faculdade INTA. O Oscar sempre participa, sempre ajuda, sempre dá sua contribuição, né? Ao Ítalo Costa, ao Beto Guerra, já falei, né, meu querido amigo Beto Guerra, ao Edilson Silva, que tem nos ajudado, tem divulgado as nossas homenagens no blog do Edilson, né? O amigo Carolino, né, que é empresário da comunicação, tem ajudado muito o Marcos Araújo na nossa revista alternativa, meu amigo de colégio sobralense, o querido Carolino, né? O Tide também, o Tide. O Tide, né? O Tide, nosso futuro vereador lá na cidade. Groaíras conseguiu uma ambulância com o deputado Feira Aragão, e essa ambulância que o Tide conseguiu foi entregue ontem. Foi entregue ontem. O Tide, que é um grande liderança hoje lá, o Adail Melo sabe disso, o Beste sabe disso. Um abraço para o Ivo Gomes, que segundo seus amigos sempre está nos escutando. O próprio Luciano Filho me diz: rapaz, o Ivo Gomes sempre que está em Sobral escuta um pouquinho do programa de vocês, principalmente quando eu falo do Dr. César Barreto, para ele ver se o Dr. César Barreto fala no seu nome. Estou falando no seu nome, meu caro Ivo Gomes. Um abraço para a Djanira Guerra e toda a sua família, né? Está nos escutando nesse momento, o Mourãozinho, toda a família da Djanira Guerra, a Wanda e o Ari. Mas, para encerrar, o filósofo grego Plutarco, né, ele deixou
para a eternidade uma frase que retrata bem a vida do nosso homenageado de hoje, Dr. Plínio Pompeu de Saboia, um exemplo de cidadania na cidade de Sobral. A alma mais forte e mais bem constituída é aquela que o sucesso não orgulha e que não se abate com os revés. Repetindo, a alma mais forte e mais bem constituída é aquela que o sucesso não orgulha e que não se abate com os reveses. Plutarco foi um grande filósofo, ele foi um grande historiador, foi matemático, ele foi tutor do imperador Alexandrino no Império Romano, ele era grego e tinha dupla cidadania romana, ele foi também lá em Delfos, né? Ele cuidava do santuário de Delfos, era um homem da antiguidade fantástico. E ele escreveu mais de 200 livros para a eternidade. Portanto, meu querido Edivaldo Filho, e um abraço afetuoso para a querida... Doutor César, quem está nos ouvindo, acabou de ligar, meu primo Neutônio Vasconcelos e a dona Luizinha. Mandei um grande beijo para o Neutônio e a dona Luizinha, que era grande amigo do Marcelo, do saudoso Marcelo Barreto. E aqui eu mando um grande abraço para o doutor Rodrigo, né, para o Rodrigo, para o Marcelinho, para toda a família do Marcelo Barreto, na cidade de Sobral. Um beijo no coração da minha querida amiga Eulina, de todos os seus ouvintes, lá da Taperoaba, do Aracatiaçu, da Abelheira, do Patriarca, do Jordão, né, do Buqueirão, que está recebendo agora uma estrada nova, né, lá no Buqueirão, Pedra de Fogo, Torto, Aprazível, né, Jordão, Grande Jordão, né, Bonfim, lá do Gilmar, lá do Bonfim, Patriarca, Bilheira, Torto, Taperoaba, Caracará, Passos, Caracará da Dom Antônio Félix e Biapina, né. Um grande beijo, um abraço, Ivo Aragão, e eu estou aguardando, Ivo, até a tarde a gente começar a mandar para o mundo inteiro o YouTube, né? Eu mando praticamente, Edivaldo, para você ter uma ideia, quase 600 vídeos para o mundo inteiro com essa gravação que o Ivo Aragão faz aí desse programa. Um grande beijo no coração do meu amigo, deputado Moésio Loyola, aniversariante da semana, grande prefeito lá de Campos Sales, vai se eleger novamente pela vontade do povo. Pra você ter ideia, a última pesquisa ele está com 82% de popularidade lá em Campos Sales. O Moésio vai se reeleger prefeito. É um orgulho para a Zona Norte, um orgulho para a cidade de Sobral, para a cidade de Croaíra. Um grande beijo no coração de todos os sobralenses.